Salve, brothers! Aqui é o Projeto 247, lançando as notícias mais quentes do reality show do momento, A Fazenda 14. Então não perde tempo, já curte o vídeo, e se não é inscrito, tá perdendo tempo. Bora, Bill! Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados. Se não der prejuízo, Avatar irá definir o futuro do cinema e da Disney. Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. Resumo da notícia. Avatar, O Caminho das Águas é a segunda produção mais cara da história do cinema. Produção chega no momento em que cinema, streaming e empresas de mídia como a Disney vivem em crise. James Cameron se tornou notório por vencer a descrença de seus críticos. Se o novo Avatar não der prejuízo, o diretor surpreenderá novamente. A Disney está em crise. A empresa já perdeu mais da metade de seu valor de mercado, cerca de 165 bilhões de dólares, desde março de 2021. A situação é tão delicada que em novembro o CEO, Bob Chapek, foi demitido. Bob Iger, que ocupava o cargo antes de Chapek, voltou para o comando da Disney. A gigante de mídia está em crise porque o cinema e o streaming estão em crise. Mesmo com o fim da pandemia, as salas de cinema não conseguem atrair o mesmo número de espectadores do passado. Os filmes da Marvel têm tido cada vez mais dificuldade de atrair o público e os números têm decepcionado. Muitos dos espectadores do cinema agora preferem assistir aos filmes no streaming, em casa. Mas o streaming também está em crise. O aumento da concorrência e os altos custos de produção tornaram o Disney mais um pesadelo financeiro. A Disney perdia mais de $1 bilhão por ano com suas plataformas de streaming desde a estreia do Disney+. Mas neste ano o prejuízo disparou. Nos primeiros 9 meses de 2022 a empresa perdeu mais de $2,5 bilhões com a área. A hemorragia financeira foi uma das razões da demissão de Chapek. O desafio de Avatar. Este parece ser um péssimo momento para lançar o segundo, ou o primeiro, filme mais caro da história. Avatar, O Caminho da Água custou entre $350 milhões e $400 milhões. Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, também produzido pela Disney, custou $379 milhões. Mas se a história nos ensina algo é que apostar contra James Cameron não costuma ser uma boa ideia. Os dois primeiros filmes do Exterminador do Futuro, Titanic e Avatar, também produções do diretor, mostram sua capacidade de mudar os rumos do mercado ao bater recordes de bilheteria mesmo com os críticos torcendo o nariz. Há 13 anos, o primeiro Avatar faturou $2,9 bilhões em bilheteria e o número nunca foi superado por outro filme. Vingadores Ultimato registrou $2,8 bilhões e Titanic $2,2 bilhões. Apesar do histórico de Cameron, até dias atrás haviam apostas de que o novo Avatar daria prejuízo, mas a decisão da China de permitir a exibição de Avatar, O Caminho da Água nos cinemas chineses foi um importante sinal de que Cameron poderá surpreender novamente. Nos últimos anos, diversas produções de Hollywood, incluindo as últimas 7 superproduções da Marvel, foram barradas no país e não puderam estrear nos cinemas locais. Fator China no cinema mundial. Por muitos anos os Estados Unidos foram o maior mercado do mundo de cinema. Agora, este posto é da China, mas o governo chinês intensificou os esforços para barrar produções estrangeiras. A ideia é incentivar o consumo de filmes nacionais, o que colaborou para os lucros de Hollywood despencarem. Avatar estreou na China e no restante do mundo ao mesmo